Olá, meus prezados, a paz e a graça do nosso Deus. Iniciamos aqui mais um programa Palavra Urgente, debaixo da bênção e da unção de Deus. E eu desejo que essa bênção, essa unção, que a própria presença de Deus possa agora inundar a sua vida. Onde você estiver, seja tomado pela alegria, pela força, pelo poder de Deus. O Palavra Urgente hoje trata sobre um assunto interessante, drogas. Quantas pessoas estão dependentes de uma química, de uma maldita droga? É droga, se droga fosse uma coisa boa não tinha esse nome, né? Quantas pessoas, infelizmente, já perderam famílias, perderam suas vidas, isso mesmo, por causa de drogas. Perderam emprego, perderam trabalho, perderam o prazer de viver, passaram a estar na miséria. E hoje nós vamos acompanhar aqui no testemunho dado pelo seu José. Seu José passou por isso, passou e venceu. Você quer vencer? Assista esse programa. Separa um copo com água que eu vou orar por essa água. E se você conhece alguém que é viciado em alguma droga, alcoolismo, tabagismo, seja lá o que for, eu creio que por meio dessa oração que nós vamos fazer, quando a pessoa beber da água, Deus vai operar o milagre, em nome de Jesus. Vamos agora à primeira parte do testemunho do seu José. Eu comecei na idade de uns 12 anos, mais ou menos, fumando cigarro normal, né? Foi dali um ano que eu comecei a fumar cigarro, eu comecei a fumar maconha, comecei a usar a bebida depois, né? E aí eu aprendi a profissão, né? Comecei a ganhar dinheiro, eu gastava em torno de 1.000, 2.000 por final de semana, 3.000. O que eu tivesse no bolso eu gastava. E essa vida foi se estendendo, né? Nessa caminhada eu conheci a mãe da Vanessa, da minha filha. Eu queria ficar em casa, eu queria ser um pai de família, mas eu não conseguia. A minha primeira esposa morreu de câncer de mama em Passo Fundo. Vivendo cercado pelos vícios, José Erlei chega ao fundo do poço. E estava totalmente derrotado. Eu cheguei em Santa Cruz do Sul com uma sacola de roupa. Eu conhecia a minha esposa, ela fumava cigarro, né, tomava cerveja. Só que chegou um tempo, assim, ele foi tendo muitos ciúmes. A gente saía para os lugares, né, ele via coisas que não existiam. Eu tinha um ciúme da minha esposa, assim, de morte. E ele não me deixava trabalhar por causa dos ciúmes. E daí a gente brigava, a gente discutia. E ela começou a me dar uns conselhos para mim parar de usar droga, só que eu não conseguia parar. Isso foram uns 3 anos que a gente viveu dessa maneira. Que é isso, hein? Até um devorador na vida dele, 2.000 a 3.000 reais a cada final de semana para sustentar o vício, então vai de 8 a 12 mil reais por mês, só com vício. Mas não para por aí, não é só o caso dele, são muitas pessoas, infelizmente, que estão nessa situação. Ele queria parar, tinha consciência, mas não conseguia. Quem sabe? Não é você que está passando por isso também. Você está se acabando, destruindo tudo e não consegue largar. Bem, na sua cabeça já tem esse pensamento, eu não consigo. Muda essa mentalidade. Nós somos o que pensamos, o que cremos e o que confessamos. Então temos que mudar o modo de pensar. Aprender a mudar o modo de pensar, o modo de crer e o modo também de confessar. Assiste até o final essa programação e você verá que é possível sim. Há possibilidade sim de você vencer o mal se você tem algum familiar. Não é fácil conviver com alguém viciado, também não é fácil, mas tem salvação, tem solução. Vamos à reportagem aqui de hoje no nosso programa Palavra Urgente a respeito das drogas. Segundo o relatório mundial sobre drogas 2024, mais de 292 milhões de pessoas usaram drogas em 2022 em todo o mundo, um aumento de 20% em relação à última década. A cantora brasileira Elis Regina morreu em 1982, aos 36 anos, em decorrência de uma parada cardíaca causada por uma intoxicação por álcool e drogas. Segundo a OMS, cerca de 400 milhões de pessoas vivem com um transtorno por uso de álcool e drogas no mundo. O Paraná teve um aumento de 50% nas ocorrências de consumo de drogas entre 2022 e 2023.
Vamos agora a mais uma participação especial aqui no programa Palavra Urgente. Nós temos aqui o especialista de hoje, que é o psicólogo Dr. Luiz Cláudio. Dr. Luiz Cláudio, seja bem-vindo. Pode falar? As drogas podem ser consideradas como um remédio para uma determinada situação. Existem drogas que são lícitas e drogas que são ilícitas. Então, geralmente, quem procura as drogas está procurando a solução ou a cura de um problema, quer seja físico ou emocional. Então, nós podemos dizer que uma droga, ela pode ser uma medicação, mas como toda medicação tem suas contraindicações. Toda droga, ela vai mexer em algumas áreas cerebrais, vai trazer algumas alterações cerebrais, e toda droga ilícita, ela vai trazendo aquele aprisionamento da pessoa. Então as drogas, elas vão sendo escalonadas de uma maneira tal que a pessoa depois não consegue mais sair dela, não consegue mais libertar-se dela. Tratamentos medicamentosos para poder trazer o equilíbrio a essa pessoa e também terapia. É muito importante também a terapia para que haja um esclarecimento, um entendimento dessa pessoa que está tão envolvida com as drogas, essa terapia, caminhar juntamente com essa pessoa para ele entender que ele é maior que esse vício. Podem matar. Elas podem levar a um ponto em que essa pessoa dominada pelo vício, ela pode matar-se, ela pode tentar e conseguir ceifar sua própria vida, como também é um risco para outras vidas. Nós vemos nas grandes capitais do Rio de Janeiro, onde nós estamos, mas também em São Paulo, nós vemos pessoas que elas estão caminhando na rua, mas como se estivesse com a cabeça em outro lugar. Ela não consegue mensurar as reações da sua estada ali, do seu fazer, do seu caminhar. Então é bem possível que essa pessoa, aí num surto, algo que foge do seu controle, ele atentar contra a sua própria vida e a vida de outro. O vício pode sim levar à morte. Muito obrigado, doutor Luiz Cláudio. Tem tratamento, tem solução, tem salvação, tem cura. Há um Deus, o Todo-Poderoso, que Ele, quando age na vida de uma pessoa que o busca, não tem mal, não tem demônio, não tem Satanás, não tem nada que impeça o poder de Deus. O próprio Deus fala em Isaías, capítulo 43, pergunta: agindo eu, quem impedirá? Vejamos agora aqui, em nome de Jesus, se alguém ou alguma coisa conseguiu impedir o agir de Deus na vida do seu José. Seu José, conta mais aí a respeito do seu testemunho. Até o dia que eu descobri o programa Show da Fé. E daí eu comecei a assistir todo dia. Em pouco tempo, a igreja veio para Santa Cruz do Sul e ela começou a frequentar a igreja sozinha. Aí eu comecei a ir nos cultos. Eu contei para o pastor tudo o que estava acontecendo e tudo. Aí ele me passou o versículo da Bíblia, que é em Atos 16. Se eu cresce no Senhor Jesus, seria salvo eu e a minha casa. O pastor disse que era para ela ter calma. Quando eu chegasse da festa, era para ela me tratar bem. Eu chegava em casa e tratava bem. Apesar, né, de dentro de mim era uma luta, né? Tinha chegado da noite, estava embriagado e sentei no sofá. E o missionário estava pregando de madrugada. Ele falou comigo ali pela televisão, ele disse: se você quiser ser meu patrocinador, eu te aceito. Eu disse: meu Deus, eu vou patrocinar esse programa. Esse programa aí é uma coisa séria. Aí um dia ele disse assim: tu podia pagar esse patrocínio lá na igreja, né? Até que chegou um dia, eu senti no coração de ir na igreja. E a gente foi aprendendo, Deus foi nos ensinando, foi nos mostrando. Comecei a ir, o pastor me fez uma oração, ele me botou a mão na cabeça, ele, na verdade, me tratou com carinho, sabe, dentro da igreja, sabe? Uma coisa que eu não sabia que era isso aí. Sabe? Foi muito rápida, sabe, a libertação dele. Olha como Deus age na vida das pessoas, interessante. Através desse programa Palavra Urgente, Deus também tem agido na vida de muitas pessoas, nas vidas de muitas pessoas. Ele assistindo ao missionário, sente no coração de ser o quê?
um patrocinador. Patrocinador é aquele que contribui com o programa o Show da Fé, que contribui com a missão do missionário, que Deus deu ao missionário. Qual a missão? De evangelizar, o Brasil e o mundo, levando a palavra que salva, que cura e liberta. Milagres têm sido realizados da parte de Deus através do missionário em muitos lugares desse mundo. E nós vemos agora que o seu José é um deles. Bem, qual é a palavra aqui de Deus hoje no Palavra Urgente? Salmos capítulo 103, aqui no versículo 2, nós encontramos o seguinte, assim está escrito: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Esse é o versículo 2. Agora, olha o versículo 3, o que diz o versículo 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Permita-me ler o versículo 4, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Aleluia! Quando você se volta para Deus, quando a pessoa se vê em situação que para ela mesma não há mais solução, não tem mais saída, está tudo perdido. Todos dizem que não tem mais jeito, que não tem mais solução. A própria pessoa, ela se vê como alguém já vencida, mas se ela recorrer a Deus, buscar a Deus, Deus vai perdoar as iniquidades dela, porque de repente a pessoa tem uma condenação dentro dela. Você não vale nada, você só faz os outros sofrer, você além de estar acabando com a sua vida, está acabando com a vida da sua esposa, do seu marido, da sua mãe, do seu pai, você não merece nem viver. O diabo é sujo, mas a pessoa recorre a Deus, Deus cura, Deus salva e liberta. Busca ao Senhor Deus, é o que você tem que fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E a sua alma vai bendizer a Deus também pelos feitos que Ele pode fazer e está fazendo agora na sua vida, como fez na vida do seu José. E nós vamos concluir aqui com um testemunho lindo dele, como Deus transformou a vida dele. Acompanhe. A gente foi liberto junto do cigarro, ele não bebia mais, ele não saía mais. Eu agradeço a Deus por fazer mais de 20 anos que eu estou limpo, Jesus me libertou, né? Até hoje a gente não tem mais, sabe, briga, a gente não tem discussão. Depois que nós se convertemos, nós passamos por uma crise financeira. Eu procurava serviço, procurava emprego, mesmo convertido. As portas se fecharam. Deus sempre mandou uma provisão. Não importava de onde, sabe, que vinha aquela provisão. Ele sempre mandou. Depois que nós passamos por essa luta, eu e minha esposa comecemos cada vez se fortalecendo mais na palavra de Deus, cada vez buscando mais e mais. Determinamos que Deus ia abençoar. Começou a se abrir as portas, eu peguei um prédio para fazer o trabalho. A gente quitou a casa, a gente precisava abrir uma empreiteira, a gente conseguiu abrir a empreiteira. A gente conseguiu comprar um carro, já trocamos de carro mais vezes, estamos com um carro bem bom. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós temos dinheiro, nós temos uma empreiteira. Não falta nada. Nós temos hoje, nós temos em abundância para a glória de Deus. Enquanto eu tiver, Deus me der o fôlego da vida, eu quero servir a Ele de todo o meu coração. Glória a Deus, sirva mesmo o seu José, 20 anos livre, liberto de todo o mal, do próprio pecado, da dependência química, casamento restaurado, vida financeira abençoada. Eu quero abençoar essa água agora, eu falei no início do programa, eu vou orar, se você tem alguém viciado ou é viciado, após beber essa água, Deus vai agir na sua vida. Você crê nisso? Pai, em nome de Jesus, assim como eu abençoo esse copo com água que eu tenho aqui na minha mão, eu também consagro a água que essa pessoa separou agora. O Senhor criou esse elemento, ele é teu e é para o nosso próprio bem, para a nossa existência. Só que essa água agora está consagrada, Pai. Eu determino que o espírito maldito que oprime essa pessoa no vício, na droga, seja ele qual for, bata em retirada da vida dessa pessoa. A partir de hoje, ela não terá mais prazer em fumar, em se drogar, em depender dessa química.
Ela não conseguirá mais. Eu declaro consagrado com este fim em nome de Jesus. Você crê? Então beba agora. E agora? Não temas, creia somente. Deus já está agindo e vai agir na vida desse filho, desse marido, seja lá de quem for, para quem você der essa água. Eu creio no poder de Deus. Olha, o programa termina aqui. Sexta-feira, na nossa Igreja Internacional da Graça de Deus, é guerra, inclusive contra as drogas, os vícios, libertação. Às 8, 14 e às 19h30, na Avenida Isabel, 123. O programa fica por aqui, mas você pode também nos acompanhar nas mídias sociais, @Palavra Urgente, YouTube e Instagram. Fique agora com esse clipe musical e que Deus vos abençoe.